Boa noite com Maria, 5 de fevereiro, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional. Você já pode pegar o seu livro na página 50, esse livro aqui, ó, do Padre Luiz Erlim. Ah, Alessandra, já estamos em fevereiro, será que vale a pena comprar? Vale, porque ele, apesar de vir com o dia e o mês, ele aqui embaixo tem aqui, ó, dia da semana. Então você pode pegar e colocar qual dia da semana você está fazendo o devocional, não tem problema. Mesmo que você comece hoje, ou vou começar a partir do dia 1º de fevereiro, enfim, você pode começar a qualquer momento, não tem problema. Então, antes de darmos aqui continuidade ao nosso momento de partilha, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo toque o nosso coração, para que a palavra de Deus faça morada. Quantas vezes o nosso coração está fechado, está triste, está magoado, e daí a palavra de Deus, ele não consegue encontrar espaço para poder entrar, não consegue encontrar espaço para poder curar. Então, que hoje os nossos corações estejam mesmo abertos, como diz a canção, eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso. Que hoje você dê livre acesso à ação do Espírito Santo na sua vida. Então, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O tema de hoje é não desejar o mal. Desejar o mal, mesmo por brincadeira, não é o caminho do bem e revela do nosso coração. Quando a gente deseja mal a alguém, é porque o nosso coração também está tomado pelo mal. Poxa, mas a pessoa me fez o mal. Mas é aí que a gente precisa praticar o 70 vezes 7. É claro que tem coisas que vai precisar resolver na justiça, a pessoa vai ser presa, ela vai pagar pelo ato que cometeu, sim, tem essa questão. Mas o nosso coração precisa estar livre. Eu não posso desejar o mal para a pessoa, mesmo que aquela pessoa tenha me feito mal. Mas isso a gente só consegue entender com a razão quando a gente deixa o Espírito Santo tomar-nos e dar a direção e dar a sabedoria e o discernimento para que a gente tome essa consciência. Porque humanamente falando, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir desejo de vingança, mas é quando o Espírito Santo está em nós, morando em nós, é que ele vai controlar, é que ele vai nos guiar, dirigir como a gente canta. E daí esse mal não vai imperar na minha vida. Então, por mais que me faça mal, eu não vou pagar com mal. Isso é difícil? Muito difícil. Humanamente falando, é impossível. E é por isso que a gente precisa da graça de Deus. Porque é pela graça que eu consigo perdoar. É pela graça que eu não vou desejar o mal. É pela graça, somente pela graça. É pela graça que nós caminhamos na direção de Deus. E na contramão do mundo. Porque se não for pela graça, a gente não consegue. A gente fica pelo meio do caminho. A gente fica junto com todo mundo que está indo, na direção contrária de Deus. Então é pela graça. Nós vamos mergulhar muito nesse assunto e que hoje, se por acaso você está vivendo alguma situação ou viveu ao ponto de você desejar o mal para alguém, que hoje o Espírito Santo toque no seu coração para que você libere o perdão e para que você seja liberto em nome de Jesus desse sentimento, porque é um sentimento que escraviza e que nos adoece. Então, a palavra de Deus, Ezequiel 18, 23, vai nos orientar em relação a esse tema. Terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor Javé. Não desejo eu antes que ele mude de proceder e viva? Eu quero a conversão daquela pessoa. Eu quero que aquela pessoa mude de atitude. Mas, Alessandra, a pessoa não muda. Não depende de mim. Mas eu vou rezar. Aqui eu lembro da história de Santa Teresinha.
quando ela soube que um ladrão ia ser executado. E ela começa a rezar. Mas ela não começa a rezar para que a sentença seja mudada, porque já tinha sido decretado. É claro que o milagre podia acontecer, mas ela não estava preocupada com a sentença, ela estava preocupada com a alma daquele homem. Então ela orou para que Deus pudesse tocar no coração dele, ele pudesse se converter antes dele morrer e que ele pudesse se salvar. E o que aconteceu? Acho que quem conhece a história de Santa Teresinha com certeza já ouviu essa história. E Santa Teresinha, ela reza pela conversão daquele homem, e aquele homem no último momento ele pede ali para ver um crucifixo e pedir a misericórdia. E Deus concede a misericórdia porque Deus viu que havia verdade naquele homem. E depois chega a notícia a Santa Teresinha que ele tinha sido executado, porque aonde ela morava tinha essa autorização, né, da eutanásia. Então Santa Teresinha ficou triste porque é um pecado, né, a igreja não aceita, porém a alma dele foi salva porque ele se arrependeu no último momento. Nos últimos segundos que ele tinha, ele se arrependeu e pediu a misericórdia. Foi assim com o bom ladrão, e é assim com muitas pessoas que no leito de morte, quando recebem um sacerdote, confessam os seus pecados, ou se não der tempo, mas no último momento pede a misericórdia, Deus o salva, Deus salva aquela alma. Porque é nessa hora que o inimigo acha que já ganhou. Mas se no último momento a pessoa clamar a misericórdia e se arrepender, ela será salva. Então é esse o nosso desejo para os nossos inimigos. Como eu disse, não é uma tarefa fácil. Mas vamos entender aqui o contexto de Ezequiel. O povo de Israel estava no exílio, acreditando que Deus era um juiz implacável, que os punia sem chance de volta. Naquela época, muitos acreditavam que o destino do pecador era apenas a destruição. Deus interrompe esse pensamento com uma pergunta retórica: terei eu prazer com a morte do malvado? A resposta implícita é um não absoluto. Deus explica que ele não se alegra com o sofrimento humano, mesmo quando esse sofrimento é consequência do erro da própria pessoa. Então é muito triste a gente ver certas coisas que acontecem em nossa volta, no nosso dia a dia, mas Deus não se alegra. Não se alegra com aquele que cometeu e aquele que sofreu. Não se alegra. Tenha certeza, Deus não se alegra. Ah, mas por que Deus não intervém? Nós temos o livre-arbítrio. E por mais que Deus quisesse intervir, e Ele não pode, porque senão Ele estaria se contradizendo, nós temos o direito de escolha. E muitas pessoas estão escolhendo justamente o caminho errado, o caminho contrário a Deus. É só você olhar na internet. Quantas maldades. É maldade com criança, com jovem, com idoso, com animal, com a natureza. As pessoas fazem maldade com o próprio corpo. É uma escolha. E o que a gente precisa pedir? A conversão dos pecadores. Por isso que Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, quando apareceu em Guadalupe, quando apareceu em Lourdes, ela sempre pede o quê? Reze pela conversão dos pecadores, porque só se convertendo é que a pessoa larga a maldade. É só se convertendo. Um outro ponto que eu quero falar aqui do versículo de Ezequiel é que frequentemente, quando alguém nos faz mal, nosso instinto humano é desejar que a justiça venha em forma de sofrimento ou queda para aquela pessoa. Deus, porém, afirma categoricamente que não sente prazer na destruição de ninguém, nem mesmo do malvado. Nós não podemos desejar mal nem para o nosso pior inimigo. Nós não podemos desejar mal mesmo para aquela pessoa que tenha nos feito grande mal. Há uns anos atrás, acho que já tem 2 anos, 3 anos, eu não lembro, um assunto que ficou muito famoso, que foi a questão de alunos que morreram na escola. Entrou um rapaz na escola e saiu matando um monte de adolescente, e daí matou 2 jovens que ficaram muito conhecidos, eles eram namorados,
E eles estavam ali na hora do recreio, eu acho, na hora do intervalo, não sei. E eles acabaram morrendo. Um morreu na hora, o outro morreu no hospital. E os pais dele depois foram no Hesed, foram na Canção Nova, dar o testemunho, dizendo que eles perdoaram o assassino da sua filha. O assassino do seu futuro genro, né? Porque eles namoravam, mas eram dois adolescentes que eram da igreja, que estavam ali buscando conhecer a palavra de Deus, conhecer mais e querer estar na presença de Deus. E no momento em que uma tragédia acontece, os pais, mesmo na dor, decidem perdoar. E quantos testemunhos você já deve ter ouvido? Quem acompanha o Instituto Hesed ou a Canção Nova já deve ter ouvido muitos, milhares de testemunhos assim, de pessoas que perdoaram. Perdoou alguém que levou o seu carro, perdoou alguém que tirou a vida de uma outra pessoa, perdoou uma pessoa que te deu uma pernada numa sociedade, que acabou deixando você cheio de dívidas e tantas coisas que não dá nem para falar, quantas dores, mas mesmo assim decidiram, porque perdoar é decisão. Alessandra, não é fácil, não é fácil, mas comece o processo do caminho de perdão, comece o processo do caminho de cura, porque não tem outro caminho. Ou eu vou pelo caminho do perdão, ou eu vou pelo caminho da vingança. Mas o caminho da vingança não vem de Deus. Recentemente não, já tem o ano passado, né? A gente está no começo do ano, mas foi o ano passado que eu vi esse testemunho no Hesed de um pai que o namorado tirou a vida da sua filha e ele estava querendo se vingar. E ele planejou, eu vou passar, quando eu ver o rapaz, eu vou atropelar ele. E ele já estava decidido a fazer isso. Até que ele foi tocado pelo amor de Deus e pela misericórdia. É fácil? Não é fácil. Quando eu vi a primeira vez esse testemunho, ele ainda não tinha conseguido ir até o rapaz para poder falar assim, olha, eu te perdoo por você ter me tirado a minha filha. E aí, com o tempo, depois, na segunda vez que ele deu o testemunho, se eu não me engano, eu acho que é esse mesmo senhor, ele já tinha falado, né, que ele tinha conseguido perdoar o rapaz. Porque é um processo, leva tempo, não é de uma hora para outra. O devocional de hoje, ele quer nos mostrar que existe um caminho. E é um processo. Quanto tempo vai levar? Não sei. Cada um tem o seu tempo, cada um vai passar por um processo diferente. De não revidar, de não se vingar. Eu não sei, mas o Espírito Santo me toca muito forte de insistir nisso. Porque de repente você está ouvindo esse vídeo e você já está com um plano já arquitetado para se vingar, para dar o troco, mas porque merece. E vou dizer para você, de repente a outra pessoa até merece, mas meu irmão e minha irmã, não vale a pena. Não vale a pena. Tudo aquilo que te tira a sua paz não vale a pena. Não vale a pena perder a sua salvação. Não vale a pena ir pelo caminho do diabo. Porque o que ele quer é que você se vingue, o que ele quer é que você dê um troco. O que ele quer é ver você fazendo exatamente o que ele faz. Por isso a gente vê tanta maldade no mundo. Não é possível. Não é possível uma pessoa matar a outra por consciência limpa. Aqui eu sei que é um assunto que pode parecer demais, mas para uma pessoa tirar a vida da outra pessoa assim rindo, para mim essa pessoa, ela tá com o demônio no corpo. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu não acredito que uma pessoa em sã consciência vai tirar a vida da outra, se não for por influência maligna. Uma pessoa que é capaz de violentar, uma pessoa que é capaz de fazer maldade com bebê, com crianças. Eu não acredito que essa pessoa esteja boa. Ah, mas você tem problemas psicológicos. Me desculpa, mas eu não acredito nisso. Mas eu não vou aprofundar nisso. E respeito se você não pensa igual.
Mas eu não acredito que é psicológico, porque isso, aquilo, outro. Eu não acredito. Para mim, essa pessoa está endemoniada. Ela precisa ser exorcizada. Mas vamos continuar. É forte o tema de hoje, né? A gente aqui poderia ficar até muito mais, mas vamos prosseguir. A frase de hoje diz assim: um coração voltado para a vingança esquece de viver. Esquece. Esse pai que queria se vingar, ele perdeu o trabalho. Ele já estava perdendo a esposa, porque o plano dele era se vingar do rapaz. E quantas pessoas estão assim? Mas o meu marido me abandonou e agora eu quero me vingar. Porque aquela pessoa, por conta daquela pessoa, eu fui mandada embora. Eu fui acusada disso, daquilo outro. Você para de viver. Isso não é vida. Se liberte, em nome de Jesus, se liberte desse mal. Por isso o tema é não desejar o mal, porque o mal nos escraviza, o mal nos aprisiona. Então seja liberto em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui 3 perguntas para você pensar. Quando vejo alguém que me fez mal passar por uma dificuldade, meu primeiro sentimento é de satisfação? Ele mereceu. Ou de desejo que ele aprenda e mude de vida? Não vai ter como eu me aprofundar, mas isso aqui já é exame de consciência. Será que eu desejo mal? Tomara que se dê mal. Tomara que quebre a cara. Isso não é de Deus, não. Segunda pergunta. Se Deus não sente prazer na queda do ímpio, por que eu, às vezes, sinto? O que falta em mim para que meu desejo seja igual ao de Deus? A conversão e não a punição. Terceira pergunta. Existe alguém hoje? Pensa aí direitinho. Existe alguém hoje que eu considero difícil ou mal? Como posso substituir meus pensamentos negativos sobre essa pessoa por uma oração para que ela mude de proceder e viva? Seja sincera com Deus. Senhor, eu não consigo perdoar o fulano. Senhor, eu tenho raiva do fulano. Mas toca o meu coração, Jesus. Quebra o meu coração para que eu libere o perdão e não seja mais escravo. E que aquela criatura, o fulano, Senhor, que tu possas converter. Converte aquele coração mau. Converte aquele caráter. Converte ela, Senhor. Para que ele não faça a mesma coisa o que ele fez comigo com outras pessoas, que ele não repita o erro, que ele não repita a pilantragem, que ele não venha enganar outras pessoas como fez comigo. Então converte, Senhor, age na vida daquela pessoa com a sua misericórdia. Reze assim. E se você não consegue rezar desse jeito, você só fala: Senhor, tenha misericórdia do fulano, mas não desejo mal, não desejo. A mensagem de hoje diz assim: desejar ao outro mal é o mesmo que cavar um poço diante de ti. Muitas vezes temos consciência do buracão cavado, mas em um momento de descuido, resvalar e cair nele será consequência. Meu filho, Jesus já disse: tudo o que queremos que os outros nos façam, façamos nós a eles. Parece difícil essa sentença, mas não é. A grande dificuldade é que muitos de vós, meus filhos, cultivam uma vaidade muito grande, a ponto de despertar-vos o desejo de vingança, e desejar vingança é colocar a vaidade acima de tudo. Não queira se vingar. Não queira se vingar, mas é difícil. Não queira se vingar, mas dói. Não queira se vingar, mas não é justo. Não queira se vingar. Desejar o mal ao outro, mesmo que ele tenha ferido o teu coração, é agir da mesmíssima forma que o ofensor. Qual a razão de professar a fé em Cristo e não ser capaz de aprender com Ele a máxima do perdão? Que tipo de cristão eu sou que não consigo perdoar? Perdoar quem? Fez uma piadinha. Perdoar quem me traiu. Não é fácil.
sangra por dentro, sangra. Dói, dói. Mas você escolheu ser cristão. Mas você escolheu o lado de Cristo. O lado de Cristo é perdoar 70 vezes 7. É perdoar tudo. Não é fazer um roteiro e falar assim, esses itens aqui eu perdoo, agora esse lado de cá não, esse aqui eu não perdoo. Não existe isso. É perdoar 100%, seja o que for, a circunstância que for, quem for. Perdoar 70 vezes 7. Eu vou repetir esse parágrafo. Qual a razão de professar a fé em Cristo e não ser capaz de aprender com Ele a máxima do perdão? Perdoar não é esquecer. Não é esquecer, mas sim não desejar o mal, por mais dolorido que seja. E tu, meu filho, perceberás com o tempo que o teu perdão se transformou em graça em tua vida. Se transformou em graça. Eu já falei muito hoje, mas o Espírito Santo me levou a repetir muitas coisas, porque eu acredito que tem um endereço certo. E se o seu coração é assim, se abra a libertação, se abra a cura de Deus. A palavra-chave de hoje é perdão. O que ela diz para você? O que essa palavra significa para você no dia de hoje? Quero fazer a oração final. Senhor Deus, Tu que és o autor da vida e não tens prazer na destruição de ninguém, eu me coloco diante de Ti agora. Reconheço que às vezes meu coração humano é tentado a desejar o mal ou a se alegrar com a queda daqueles que me feriram. Mas hoje a Tua palavra me constrange e me ensina que o Teu maior desejo é que o pecador mude de proceder e viva. Pai, eu te peço, cura o meu coração de todo desejo de vingança. Se você se encontra nessa situação, coloque a mão no seu coração e vai pedindo a Deus, cura, Senhor, o meu coração de toda e qualquer vingança. Tira, Senhor, esse sentimento do meu coração. Retira de mim qualquer amargura que me faz querer o mal do próximo. Eu entrego em Tuas mãos a vida. Qual o nome da pessoa que hoje está te amargurando, que está aí aprisionado dentro do seu coração? Conta para Jesus o nome dessa pessoa. Eu não peço a punição dele, mas peço a sua conversão. Que ela encontre a Tua luz, que ele encontre a Tua luz. Mude de caminho e experimente a verdadeira vida que só Tu podes dar. Dá-me um coração semelhante ao Teu, que prefere a misericórdia ao julgamento. Que eu seja um canal de bênção e que a minha paz não dependa do erro alheio, mas da Tua presença em mim. Em nome de Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu esqueci até de falar da frase, mas é assim: um coração voltado para a vingança esquece-se de viver. Acho que eu falei, né? Acho que eu falei da frase, até esqueci, mas enfim, eu repito e peço que Nosso Senhor hoje venha curar o nosso coração, que venha nos iluminar e tirar do nosso coração todo qualquer tipo de vingança, todo qualquer tipo de mal, em nome de Jesus, amém? Eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe e que Nossa Senhora rogue por cada um de nós.